Rural. Ei você, telespectador que nos acompanha aqui na tela do Canal Rural. Gostaríamos de saber o que deseja assistir. Mande para o nosso WhatsApp dicas e sugestões, opinião. É super simples e fácil. Vamos te explicar. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e pronto. Você será direcionado para o nosso WhatsApp no número 11 94322 0532. Participe! Acompanhe no Canal Rural a série Ride com episódios inéditos toda semana. Vivencie a fascinante relação entre homens e cavalos ao redor do mundo. Histórias de superação que venceram barreiras e chegaram a grandes histórias inesperadas na vida e também no esporte, por meio do hipismo, do salto e da equitação. Essa série é dedicada a todos os apaixonados por cavalo. Você pode acompanhar o Canal Rural nas redes sociais. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo agro, com atualizações diárias. Para seguir no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e Twitter, é só procurar como @Canal Rural. Acompanhe também nas plataformas de streaming do Canal Rural os nossos podcasts. Giro do Boi, Canal Rural Clima, Lancecast e muito mais. Ouça curiosidades e informações aqui no Canal Rural. A Lance no Leilão anuncia em parceria com o Banco do Brasil a venda de imóveis rurais e urbanos em diversas cidades. O leilão será dia 16 de fevereiro com pagamento à vista e financiado. Informações, acesse lancenoleilão.com.br. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.
Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. No programa de hoje, você vai ver a reversão de áreas degradadas por meio de uma prática antiga e eficiente, o plantio direto. O produtor José Alberto Menck, de Porto Feliz, no interior de São Paulo, utiliza essa técnica há 20 anos nos seus 350 hectares de lavoura de soja, milho e palhada de aveia. O assunto também será destaque no quadro Pecuária Sustentável na Prática. E em mais uma entrevista ao vivo, a gente fala sobre o potencial de carbono na Amazônia e no Cerrado e quanto isso pode contribuir com o financiamento da soja e da pecuária nesses biomas. Começa agora o Planeta Campo. Planeta Campo está no ar e a gente sabe que a preservação do meio ambiente é imprescindível para o equilíbrio do mundo. Uma pastagem degradada, por exemplo, pode apresentar diminuição de produtividade e comprometer o ecossistema. E esse é um dos assuntos que a gente vai tratar no programa aqui hoje. Por isso, eu quero te perguntar como você, produtor, agricultor ou pecuarista, evita a degradação do solo. Opção número 1 da nossa enquete, adubação verde. Opção número 2, rotação de culturas. E opção número 3, plantio direto. A gente sabe que existem outras práticas, mas destacamos essas 3 aí para a nossa enquete desta quarta-feira. E você é convidado, como sempre, para participar aqui com a gente. Para acessar a enquete e o nosso WhatsApp, é só você abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece embaixo da tela e depois clicar no link que vai aparecer na sua tela. Ou, se você preferir, você também pode salvar o nosso número e chamar depois a gente no WhatsApp. O nosso contato é o 011 94379 7041. 11 94379 7041 e eu conto com a sua participação. E hoje você vai acompanhar aqui no programa uma reportagem especial sobre a regeneração do solo. Nesse primeiro episódio da série sobre o assunto, vamos falar sobre o plantio direto, um sistema de manejo amplamente utilizado no Brasil para diminuir o impacto do solo. Produtores contam como cuidar bem da terra reflete em benefícios para todos. Olha só. Há algumas décadas, o agronegócio brasileiro vem se empenhando em encontrar soluções para os desafios ambientais que se impõem no século XXI. O plantio direto, por exemplo, está presente nos campos do país há quase meio século e é uma das principais técnicas para melhorar e conservar a qualidade do solo, além de contribuir com a produtividade. O produtor José Alberto Menck, de Porto Feliz, no interior de São Paulo, utiliza essa técnica há 20 anos nos seus 350 hectares de lavoura de soja, milho e palhada de aveia. O plantio direto nada mais é do que você eliminar aquela preparação toda da terra, do solo, antes do plantio. Vantagens do plantio direto: você economiza com o uso de maquinários, né? Você economiza o combustível, que está caro hoje em dia, né? Você economiza com isso, você protege o solo com essa camada morta da safra passada que fica sobre o solo. Isso ela dá uma proteção para o solo, protegendo os micro-organismos que estão no solo trabalhando, decompondo essa matéria orgânica com o tempo e servindo de nutriente para esse solo, protegendo esse solo do sol direto, da radiação solar direto sobre o solo, né? E também segurando a umidade nesse solo quando chove. E o plantio direto nos permite, às vezes, esperar até 15 dias uma próxima chuva. Esse eu acho que é o ponto mais forte de um plantio direto. É a conservação da umidade no solo. Com o plantio direto, as perdas de solo são reduzidas em cerca de 68% em comparação ao sistema de preparo do solo convencional, enquanto as perdas de água são reduzidas em 27%. Esses ganhos são possíveis porque a técnica se baseia em 3 pilares essenciais, que são o mínimo revolvimento do solo, ou seja, evitar inverter as camadas do solo, manter o solo coberto com palhada para não deixá-lo exposto à chuva ou aos raios solares e fazer a rotação de culturas,
uma prática que reduz os impactos causados pela monocultura e diminui a incidência de doenças e pragas. De acordo com a Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto, em 2018, o método já era utilizado em aproximadamente 33 milhões de hectares das áreas plantadas no Brasil, o que representa praticamente metade das lavouras do país. E a Federação Brasileira do Sistema do Plantio Direto espera que a técnica alcance 75% da área plantada no país até 2030. A rotação de culturas é um dos pilares do plantio direto e merece ser valorizada porque traz diversos benefícios para o solo. Podemos definir a rotação de culturas como a alternância, de forma ordenada, de diferentes culturas num determinado espaço de tempo, na mesma área e na mesma estação do ano. Em 2014, a Maria de Lourdes, produtora em Itapetininga, no estado de São Paulo, começou a plantar soja onde antes era área de pastagem. Desde então, ela é adepta da rotação de culturas. Quando você faz a rotação, você diminui a incidência de doenças e de pragas. Para a saúde do solo, vamos falar que hoje é essencial economicamente, porque você acaba produzindo mais. Na última safra, a Maria de Lourdes conseguiu 200 sacas por hectare. Na próxima, ela espera pelo menos 220. Eu sempre trabalho em cima de ter produtividade. Eu sempre vou buscar, se esse ano eu cheguei em 200 sacos, eu quero 220, 230, eu sempre no ano que vem, eu vou buscar sempre mais. Para eu ter esse mais, eu tenho que trabalhar com o solo. E além de dar importância aos ganhos produtivos e econômicos do plantio direto, a produtora também valoriza o potencial de conservação dos recursos naturais promovidos pela técnica. Eu protejo a terra, porque qual é a minha visão? Eu, trabalhando com a terra, ela volta, ela responde para mim, ela volta para mim. Quando a terra volta, ela me dá muito mais produção. Se você trata bem ela responde bem. Diferente da rotação, o consórcio de culturas acontece quando apenas duas plantas ou atividades agrícolas se complementam, garantindo um melhor aproveitamento do solo a longo prazo. Mas, para estabelecer qual espécie pode dividir espaço com a outra, é imprescindível a ajuda de um especialista que assegure que a macadâmia, uma noz de origem australiana, possa ser consorciada ao café, um grão de origem africano, por exemplo. Em Bocaina, em São Paulo, esse encontro inusitado aconteceu na propriedade de Edwin Montenegro. Sob a sombra de uma, nasce o sabor doce de outra. E o fruto dessa maravilhosa combinação entre macadâmia e café você confere amanhã no segundo episódio dessa série, onde nós vamos falar mais sobre o consórcio de culturas. E lembrando que você também pode assistir a essa e outras reportagens que fazem parte da primeira temporada da série do Planeta Campo no nosso YouTube. Confere lá, é o youtube.com/Planeta Campo. E agora nós vamos para o quadro Pecuária Sustentável na Prática. Nós vamos seguir nesse tema da regeneração do solo, falando agora sobre a reversão da degradação de pastagens, trazendo da agricultura para a pecuária esse assunto. Por isso, eu converso agora aqui em nossos estúdios. Estamos recebendo hoje José Ultímio Junqueira Júnior, da APPS, Associação dos Profissionais de Pecuária Sustentável, que é associado ao GTPS, está aqui com a gente então. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios, um prazer te receber. Bom dia, Sara. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, José. Agora fala para mim, como identificar uma pastagem degradada? Quais que são as características iniciais para o produtor fazer essa detecção logo no início? Na verdade, uma pastagem se degrada ou não logo no começo da implantação. Quem degrada o pasto, na verdade, são os próprios animais, quando são conduzidos da forma correta, Então, a gente pode dizer que, se o produtor não tiver cuidado, a degradação se instala no momento que ele instala a pastagem. É um processo de degradação. E quais que são os problemas que um pasto degradado ele pode causar para o produtor? O principal problema é a diminuição da produção ao longo do tempo, e isso faz com que a pecuária acabe sendo pouco competitiva em relação às outras culturas.
esse, na verdade, é o maior problema, porque a diminuição da produtividade faz com que outras culturas sejam mais competitivas e forçam a pecuária para ir para áreas mais longe. Ou seja, um impacto ambiental e também econômico, né? É um impacto econômico grande que vai gerar posteriormente o impacto ambiental, porque a tendência é que se o produtor não consegue reverter esse processo, é que ele vá procurar áreas mais longe e justamente acaba tendo uma pressão de desmatamento, que é tudo que a gente não quer hoje em dia. Com certeza. Agora você, né, que sabe tudo, é um especialista nesse assunto de pastagens, explica pra gente como que o manejo das pastagens ele pode ajudar a reverter aí a degradação. O manejo, ele pode auxiliar na medida que o produtor consiga manter sempre o nível de forragem na fase ótima, né? E isso se faz através do pastejo controlado. Se você tiver sobrepastejo ou subpastejo, você vai acabar levando à degradação da pastagem. Então, o produtor, ele tem que estar, o pecuarista, ele tem que estar atento ao pastejo. Essa é a parte mais importante. Não adianta você produzir bastante pasto e não pastejar, os bois não pastejarem isso de forma eficiente, né? Então, a homogeneidade do pastejo é a parte fundamental. Assim como no plantio direto, a gente viu a reportagem anterior, você precisa ter uma homogeneidade da palhada. No caso da pastagem, você precisa ter uma homogeneidade do pasto. E isso tem que ser feito através de uma lotação adequada, de uma proporção adequada entre aquilo que você está produzindo e o que o animal está consumindo. Agora vamos lá então. Primeiros passos para o produtor dar na direção aí de um pasto de boas condições, então? O primeiro passo, eu acho que se ele está num processo de degradação, se ele sente que a sua pastagem está diminuindo a carga animal a cada ano, ele deveria procurar um profissional que lhe auxiliasse nisso. E esse profissional, ele vai basicamente fazer análise de solo, verificar as condições de homogeneidade, né? Uhum. E provavelmente esse pecuarista está utilizando um método de pastejo inadequado, né? Para a situação dele. Tradicionalmente, no país, o método mais utilizado foi sempre o pastejo contínuo, com carga fixa. E isso significa que o pecuarista acaba, como eu falei, os bois comem mais num lugar do que no outro, e isso acaba gerando a degradação. Então, a reversão desse processo passa por você mudar o método de manejo. Maravilha, muito bom, ótimas dicas aqui para quem está nos assistindo. Obrigada pela sua participação, pela disponibilidade e pela troca também, José. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha, aqui a gente segue porque agora é hora da gente saber a resposta da nossa enquete de hoje. Lembrando que eu perguntei lá no início do programa, como que você evita a degradação do solo? A opção número 1, adubação verde, recebeu 18,2% dos votos. A opção número 2, rotação de culturas, que a gente falava agora, recebeu aí um total de 9,1% dos votos e o plantio direto, a grande maioria de 72,7% dos votos. E lembrando que as enquetes são sempre lançadas um dia antes nas nossas redes sociais e você pode participar por lá também, pelo Instagram do Planeta Campo. Agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar um estudo da TNC, The Nature Conservancy Brasil, sobre o potencial de carbono na Amazônia e no Cerrado. Não saia daí que a gente já volta. A história do nosso planeta está sendo escrita todos os dias. Só que ela está ficando quente demais. O aquecimento global é um fato. Mas também é um fato que estamos escrevendo essa história.
E ela pode ser diferente. A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, apresentou um compromisso global, JBS Net Zero. Até 2040, ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS já exige desmatamento ilegal zero e monitora todos os seus fornecedores. Até quem vende para eles começou a ser monitorado também. E vai ter muito investimento em ciência para criar novas tecnologias. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Para você, produtor que faz parte da geração ON, conectada às altas produtividades e praticidade, apresentamos Evolution, o fungicida completo com ação sistêmica e multissítio da UPL. Proteja sua lavoura contra o complexo de doenças da soja com Evolution. Faça parte da geração ON e tenha o controle em suas mãos. E você vai ficar off? Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. A história do nosso planeta está sendo escrita todos os dias. Só que ela está ficando quente demais. O aquecimento global é um fato, mas também é um fato que estamos escrevendo essa história. E ela pode ser diferente. A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, apresentou um compromisso global, JBS Net Zero. Até 2040, ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS já exige desmatamento ilegal zero e monitora todos os seus fornecedores. Até quem vende para eles começou a ser monitorado também. E vai ter muito investimento em ciência para criar novas tecnologias. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Semente protegida gera multibenefícios. Vitavax Tiran é o fungicida da UPL que protege a semente desde o início. Com tratamento de amplo espectro e alta performance. Vitavax Tiran atende às exigências ambientais dos dias de hoje. Vitavax Tiran, o fungicida definitivo no tratamento de sementes. A história do nosso planeta está sendo escrita todos os dias. Só que ela está ficando quente demais. O aquecimento global é um fato, mas também é um fato que estamos escrevendo essa história. E ela pode ser diferente. A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, apresentou um compromisso global, JBS Net Zero. Até 2040, ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS já exige desmatamento ilegal zero e monitora todos os seus fornecedores. Até quem vende para eles começou a ser monitorado também. E vai ter muito investimento em ciência para criar novas tecnologias. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Planeta Campo está de volta e fala agora sobre um estudo em relação ao potencial de carbono na Amazônia e no Cerrado. O resultado desse trabalho contribui inclusive com o financiamento para a soja e na pecuária nesses biomas. O estudo é da TNC, The Nature Conservancy Brasil, e avaliou aí diferentes estratégias de agricultura sustentável, os benefícios do carbono e os mecanismos de monetização de carbono para identificar quais que são as opções mais promissoras para essas regiões. Vamos entender melhor sobre esse assunto com Rodrigo Spuri, que é diretor de conservação da TNC Brasil. Rodrigo, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Agora conta para mim, explica um pouquinho, né, sobre esse estudo, como que ele nasceu, em que fase que ele está, dá um panorama geral aí para o nosso público. Não, perfeito. Bom, o setor do agronegócio, Sara, ele oferece uma das maiores oportunidades para o Brasil na redução e redução de emissões e absorção de gás de efeito estufa, por uma combinação de fatores, que inclui desde redução de desmatamento, restauração de vegetação nativa e implementação de práticas de agricultura regenerativa.
Então, a ideia da TNC foi avaliar as diferentes estratégias de agricultura sustentável, quais os benefícios de carbono e os mecanismos de monetização desse carbono, gerar valor monetário para esse carbono e identificar as opções mais promissoras, tanto para a Amazônia quanto para o Cerrado. Então tá, o estudo ele apontou, né, que evitar o desmatamento se mostrou um melhor custo-benefício, inclusive para reduzir as emissões em larga escala, né? Mas aí, quando o cenário já é de uma área desmatada, por exemplo, o reflorestamento ele acaba sendo uma boa opção. Qual que é o impacto que ele pode gerar, Rodrigo? Não, sem dúvida. Quando você olha uma área de vegetação nativa, uma área de floresta, ela obviamente contém mais carbono, e por isso que é uma das opções mais promissoras em termos de gerar créditos de carbono e esse carbono ser monetizável. Existem já metodologias muito simples de mensuração para criação de projetos relacionados à redução de desmatamento. Mas a restauração é sim uma opção muito bacana, muito promissora para o produtor rural, que além do benefício relacionado à questão de carbono, ele também restaura áreas potencialmente de passivo, áreas de cursos d'água, áreas de reserva legal, gerando um impacto interessante. Então, de maneira comparativa, a redução de desmatamento na Amazônia, na não conversão de áreas, gera em torno de 500 toneladas de gás de CO2 equivalente por hectare por 10 anos. Se você comparar no mesmo bioma, a restauração ela pode gerar um valor de 256 toneladas de CO2 por hectare por 10 anos. Então, você tem aí uma oportunidade de monetizar, de dar benefício financeiro relacionado a clima para o produtor rural. E é o produtor não só das cadeias de soja e pecuária, mas produtores rurais em geral. Muito bom. Agora, em linha com o que você estava explicando no início, esse estudo ele traz, inclusive, algumas recomendações, né, de esforços para acelerar o investimento e também a implementação de estratégias para uma agricultura regenerativa com benefícios climáticos. Quais que seriam aí os principais, né, principais pontos nesse sentido e qual que é o papel do produtor rural para contribuir com esse cenário também, Rodrigo? Não, perfeito, Sara. Bom, a gente mediu todos os diferentes caminhos que as práticas dentro de uma propriedade rural, com foco nessas duas cadeias, pecuária e soja, podem gerar em termos de benefícios climáticos, desde boas práticas de agricultura regenerativa na cadeia de soja, recuperação de pastagem, sistemas integrados, integração lavoura-pecuária-floresta, até a restauração e a redução de desmatamento. A gente entende, para a gente avançar, os produtores e as empresas do setor, elas devem continuar medindo e monetizando benefícios relacionados a carbono no solo, que é o menor potencial que a gente identificou, mas incluir também programas relacionados à redução de desmatamento, evitar desmatamento por meio da conservação e restauração de vegetação nativa. E aí a gente aumenta o custo-benefício para monetizar esses recursos advindos de finanças climáticas. Então, existem ainda desafios metodológicos do ponto de vista de monitorar o carbono no solo, e é por isso que o custo-benefício do tema de implementação para projetos de carbono é um pouco mais desafiador, mas a gente entende que os produtores devem avançar. E aí também, numa perspectiva saindo da porteira e olhando para o território, olhando para as paisagens, mais foco em iniciativas agrícolas, né, dentro de programas climáticos. Então, olhando o programa climático, política climática do Brasil, dos estados, a gente tem trabalhado no Pará e no Mato Grosso, que tem avançado em políticas climáticas de uma maneira bastante relevante, e apoiar e recompensar projetos que encorajem a conversão evitada de vegetação nativa, ou seja, remunerar o produtor pela conservação, mas também apoiem e fomentem a expansão da agricultura regenerativa em pastagens, intensificação sustentável da pecuária, além, claro, de trazer um maior esforço para a criação de projetos de carbono, que a gente chama de projetos de carbono agrupados. Ou seja, você pega uma quantidade de produtores dentro de um território e cria um projeto de carbono que viabilize a implementação do projeto, seus custos de monitoramento, de implementação, para gerar créditos de carbono e recursos financeiros para os produtores. A gente tem aí uma ideia no Cerrado, por exemplo, de que uma quantidade de 5.000 hectares de vegetação nativa dentro de um pool de produtores, de um grupo de produtores, já torna viável um projeto de carbono. E aí, por fim, a gente entende que, olhando também outros benefícios, co-benefícios relacionados à restauração de vegetação nativa, a gente entende que ela deve ser expandida, porque faz com que a restauração e a cadeia de restauração seja cada vez mais economicamente viável, e o investimento inicial necessário para a restauração pode ser advindo do financiamento climático, né? Então, do próprio mercado de carbono ou financiamento climático de países.
Maravilha, muito bom. Obrigada aí pela participação, Rodrigo da TNC Brasil, e até mais. Obrigado, Sara. Um abraço. Outro para você. Bom, e hoje, quarta-feira, você sabe, né? Tem Planeta Campo Entrevista, 6h30 aqui na tela do Canal Rural. No programa desta quarta, a gente conversa com Sônia Chapman, que é secretária executiva da Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida. Ela, que é especialista em sustentabilidade em todos os pilares de ESG, falou sobre a mudança do perfil do agro. Confira um trechinho da entrevista que vai ser exibida mais tarde. Olha só. Evidentemente, a gente acho que lembra primeiro em alimentos, rações, mas tem indústria moveleira, têxtil, combustíveis, então também tem no automotivo, enfim. Então, se está em tudo, todos os setores têm que ter, pensando o ciclo de vida, pensando de uma forma integrada, tem que ter mais conhecimento e consciência do que acontece justamente nas práticas dentro da porteira, na produção. E isso é muito difícil, porque quanto mais longe da atividade produtiva, o segmento mais acha que não é com ele o que acontece nos diferentes elos da cadeia. Então, pensando que o agro está em tudo, é importante todos os segmentos acompanharem, né, as excelentes práticas do agronegócio, especialmente no Brasil, os desafios e também serem parte da solução. E a entrevista completa com a Sônia Chapman você confere, então, às 6h30. Assim a gente encerra o Planeta Campo de hoje. Obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. A JBS assumiu um compromisso global, net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já monitora seus fornecedores e agora, até quem vende para eles começou a ser monitorado também. Não vai ser fácil, mas será feito, para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Para marcar a colheita da soja safra 22-23, vai ser realizada no dia 9 de março a abertura nacional da 11ª temporada do projeto Soja Brasil. Esse ano será na Fazenda Modelo em Santarém, no Pará. Vamos discutir sobre o mercado da oleaginosa, ações de políticas públicas e logística. Realização Canal Rural e AproSoja Brasil. Patrocínio Ihara e Monsoi. Apoio Jacto, coordenação técnica Embrapa, consultoria Safras e Mercado e Clima Tempo, apoio local AproSoja Pará e Grupo Neumann. Ei você, telespectador que nos acompanha aqui na tela do Canal Rural. Gostaríamos de saber o que deseja assistir. Mande para o nosso WhatsApp dicas e sugestões, opinião. É super simples e fácil. Vamos te explicar. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e pronto. Você será direcionado para o nosso WhatsApp no número 11 94322 0532. Participe! CDC da Colácer reuniu perto de 600 pessoas. Evento mobilizou